Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para responder uma pergunta que vocês me fazem bastante aqui nos comentários, que é: Poliana, qual língua você vai ensinar primeiro para Liza? O português ou o japonês? E vocês também me perguntam bastante em qual idioma nós conversamos aqui dentro de casa. E eu vou responder essas perguntinhas para vocês, tá ok? Bem, para começar, aqui dentro de casa e fora também, eu com o Luiz Henrique, o pai do Luiz Henrique também, nós só conversamos em português, gente. E eu acho isso de extrema importância para o Luiz Henrique não esquecer o português, já que no dia a dia dele a língua mais usada é o japonês. Hoje em dia, se você perguntar para o Luiz Henrique, é mais fácil para você falar em português ou em japonês? Ele vai falar para você que é mais fácil ele falar em japonês. Justamente por ele ter mais contato com essa língua. Ele tá sempre aprendendo coisas novas em japonês, então por isso que eu tenho que me esforçar bastante para também estar sempre ensinando as coisas novas para ele em português, já que ele não sabe tudo. Tem muita coisa que eu falo pro Luiz Henrique. Luiz Henrique, tal, vou dar um exemplo para vocês. Coelho. Eu acho o coelho tão bonitinho. Aí ele vai falar: mãe, mas o que é coelho? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e ver como que fala coelho em japonês para poder ensinar para ele. Falar assim: ah, o sagi em português fala coelho. E assim por diante, gente. Então muitas coisas eu tenho que... ele já aprendeu em japonês e daí eu tenho que ensinar ele em português. Desculpa se ficou parecendo um pouco confuso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte aí. Mas então, resumindo, a gente sempre fala com ele em português para ele não esquecer. Até mesmo quando ele está com os amigos dele que falam português, os filhos de outros brasileiros, eles acabam conversando em japonês, justamente porque para eles é mais fácil falar em japonês do que em português. Eu acho que a segunda pergunta já dá para vocês terem uma ideia da resposta, né? A Lais, ela vai aprender a falar português primeiro, gente. Assim como o Luiz Henrique, eu só coloquei o Luiz Henrique na escolinha quando ele já sabia falar português. Da Liza, talvez eu coloque ela um pouquinho antes, porém ela vai ficar um período curto na escola, né? O Luiz Henrique, ele já ficou, quando ele foi pra creche, ele ficava o dia inteiro. Ele entrava às 7 da manhã e saía às 6 da tarde. Já a Liza, eu pretendo colocar ela o ano que vem para ficar no período da manhã. Porém, eu pretendo ensinar para ela primeiro o português, justamente para, assim como o Luiz Henrique, ela não esquecer da língua materna. Muitas mães preferem ensinar o japonês primeiro do que o português, para a criança não ter muita dificuldade na escola, para quando ela chegar lá ela não sofrer muito e tudo mais. Mas eu, Poliana, né, eu como mãe, eu prefiro que os meus filhos aprendam português primeiro, gente, por quê? Apesar de nós termos escolhido morar aqui no Japão, a nossa nacionalidade é brasileira. E eu aqui, eu não tenho família. O Ítalo também não. Da minha família, ninguém sabe falar japonês. Da família do Ítalo, somente o pai dele sabe falar japonês. Se Deus me livre e guarde, amanhã acontece alguma coisa e nós todos precisamos ir embora, ou até mesmo se acontece alguma coisa comigo e com o Ítalo e os meus filhos precisam voltar para o Brasil, como que eles vão se virar, como que eles vão se comunicar, como que eles vão conversar. Então eu sempre tive essa preocupação, não é pensando nas coisas ruins ou qualquer coisa assim, mas eu acho que a gente tem que estar com o pé no chão e tem que estar preparado para o dia de amanhã. O japonês vai ser uma língua que eles vão aprender de qualquer jeito, gente. Por eles irem para a escola, por eles terem muito contato com os japoneses, eles vão aprender de qualquer jeito. Então é por isso que eu sempre tive em mente de ensinar primeiro o português. Justamente por ter esse medo de amanhã, sei lá, eu precisar voltar para o Brasil, ou até mesmo os meus filhos precisarem voltar sozinho e eles não saberem falar, saberem se comunicar. Além de que, mesmo eu não estando no Brasil, eu quero que os meus filhos se comuniquem com a minha família. E se eles não souberem falar o português, como que vai ser? Não vai ter essa comunicação. Então, é por isso que eu prefiro que ele aprenda primeiro o português e depois o japonês. O japonês vai ser uma consequência e, como eu vejo hoje com o Luiz Henrique, para ele é mais fácil falar japonês. Então, imagina se eu já tivesse ensinado para ele o japonês, para agora ele tá aprendendo o português. Eu acho que eu estaria tendo muita dificuldade. Então, foi por isso que eu optei em ensinar primeiro o português e o mesmo eu vou fazer com a Liza. Tá ok? Então é isso, gente. Eu espero que tenha dado para vocês entender. Talvez tenha ficado um pouco confuso. Se caso vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, comenta aqui pra mim,
que eu vou responder vocês. Lembrando que essa é a minha opinião e essa é a maneira que eu pretendo conduzir a educação dos meus filhos, tá bom? Se você pensa diferente, tá agindo de uma forma diferente, eu também super respeito, porque eu acredito que nenhuma mãe faça coisa pensando no mal do filho, né? A gente sempre faz tentando acertar e tentando fazer o melhor pro nosso filho. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que eu tenha tirado um pouquinho da dúvida de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!